Bem-vinda, muito bom te ter por aqui. Amém? Então vamos lá. Sem mais demoras, porque 9h30 nós temos o programa NPV no ar, que está uma grande bênção, né? Deus nos presenteou com este ministério e ele tem sido uma grande bênção para nós. Então vamos falar sobre o dom de línguas. Quando o homem começou a ter acesso à tecnologia, ele começou a construir muitas coisas, começou a criar armas, começou a criar carros, começou a fazer edificações, até que lá em Babel, né, a Babilônia, onde veio a Babilônia, eles resolveram fazer uma torre que fosse tão alta, tão alta, tão alta que pudesse tocar os céus. E eles realmente construíram uma torre gigantesca. Oi, Sil, seja bem-vinda. E isso desagradou muito a Deus. E Deus então disse que agora o homem não tinha mais limites. E que, para confundir os seres humanos, Deus colocaria várias línguas diferentes e confundiria. Você sabe que sem comunicação, qualquer organização torna-se difícil. Então ali em Babel, Deus tem a famosa passagem da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas dos seres humanos. Daí então, nós temos na Terra hoje vários e vários idiomas. Aí você pode dizer assim, mas apóstolo, por modo que o Senhor está dizendo da Torre de Babel, se hoje o dom é de línguas? Porque quando se fala em dom de língua, automaticamente a gente liga ao tema de Pentecostes. Embora eu vá falar para vocês hoje que as línguas de Pentecostes não sejam exatamente as línguas que trouxeram todos vocês aqui para assistir essa aula hoje. A língua que vocês querem realmente saber não é a de Pentecostes. O que você quer saber é o Shurikan, Tarabalaia, Surirera e Bará, né? É esse que você quer saber, que é o que todo mundo fala por aí, em todas as igrejas, em todos os lugares. Aí você quer saber sobre este dom de línguas. Vamos chegar nele também. Entrou, boa noite, Miau Kawa, de novo. É minha filha. Bom, vamos falar sobre os dois. Aí vamos entender a diferença, porque o dom de línguas que o apóstolo fala, nós vamos ouvir lá no final, em Coríntios 14. Aliás, ele começa a dar umas pinceladas 12, 13 e 14, ele explana sobre o dom de línguas. Mas não é as mesmas línguas de Pentecostes. E eu vou tentar explicar para vocês qual é a diferença. Então, antes de tudo, vamos a algumas passagens bíblicas que falam sobre o dom de línguas. Então, nós temos lá em Atos 19:6, diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Marcos 16, 17 e 18 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Atos 2, 5 a 8. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um, presta atenção nisso, tá? Pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós
Preste atenção mais uma vez, por favor. Então, como cada um de nós está ouvindo em sua língua materna. Eu acho até que eu vou dar uma paradinha aqui. Aqui ainda é Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, e como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Amém? Bom, então vamos lá. Eu comecei falando sobre Babel e agora estou falando de Pentecostes. Pentecostes é a quebra da maldição de Babel, não de uma forma definitiva, mas o manifestar do Espírito Santo de Deus, mostrando que no mundo espiritual, ou seja, ao povo de Deus, independente de que lugar estiver, porque muitas vezes, talvez você tenha tido essa dúvida. Vão se converter pessoas do mundo inteiro. Quando nós morrermos, formos para o céu, qual vai ser o idioma? A gente vai ter que aprender uma outra língua? Vai ser automático? O Espírito veio para nos mostrar que como é que aconteceu em Pentecostes. Da mesma forma com que imediatamente todas as pessoas, todas não, né? Grupos começaram a falar em línguas diferentes, lá em Pentecostes aconteceu o contrário. Um grupo de pessoas, no caso os apóstolos, começaram a falar em uma língua que não era a língua deles, mas também não era a língua de ninguém que estava ali. Só que a passagem que nós acabamos de ler do livro de Pentecostes disse que havia naquele momento, naquele lugar, e obviamente por isso tudo isso aconteceu, um momento preparado por Deus, diz que haviam pessoas de todas as partes do mundo. Você prestou atenção nessa passagem? Havia naquele dia de Pentecostes, reunido naquele lugar, pessoas que representavam todos os lugares do mundo. Ali, quando desceu sobre os servos de Deus o Espírito Santo, eles começaram a falar em uma língua que eles não conheciam, porém, todas as pessoas que estavam ali, independente do idioma que elas falavam, ao mesmo tempo, elas ouviam e entendiam no seu próprio idioma. Olha que coisa louca. Olha que muito legal. O som que saía da boca dos apóstolos não era o que eles ouviam. Né? Imagina assim, você é neutro. Né? Vou ver se eu consigo te explicar direitinho. Vamos dizer que você não está conectado a tudo aquilo. Você ia ouvir uma coisa da boca dos apóstolos que você não ia entender, porque você não estava conectado no Espírito. Mas todos aqueles que estavam ali ouviam aquele som no seu próprio idioma ao mesmo tempo. Ou seja, a maldição da Torre de Babel, ela foi quebrada ali, mostrando que quando nós nos unirmos com o Senhor, falaremos todos uma só língua. Então, este dom de línguas, de Pentecostes, não é o dom de línguas que nós vamos ouvir falar daqui para frente. Esse suricantarabalaia, suridecantarabalaia, que se fala nas igrejas, é outra coisa e o apóstolo Paulo vai nos explicar direitinho, tá? Então é muito importante que todas as dúvidas que você tiver, coloca aqui no chat, já pergunta para o apóstolo para ir, porque senão eu vou dando andamento, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida sobre a Torre de Babel, a relação entre a Torre de Babel e Pentecostes, já coloca a pergunta, eu já te respondo, porque a gente já vai indo para outro versículo, tá?
1 Coríntios 13. Todo mundo conhece, decore salteado, porque é o versículo do amor, né? O versículo não, o capítulo do amor descrito pelo apóstolo Paulo. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, o idioma natural de qualquer ser humano, e a dos anjos, ou seja, as línguas estranhas, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine, ou seja, não tem função alguma. Ainda no capítulo 13 de 1 Coríntios, só que agora versículo 8 e 10, o apóstolo Paulo volta a falar. Ele diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Deu para entender? Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que tanto as profecias como as línguas cessarão. O conhecimento vai passar. Por quê? Porque passaremos todos nós a falar de uma só forma, em uma só linguagem, uma linguagem que todos vão entender sem mais a maldição que existia lá da Torre de Babel. Vamos aqui a mais versículos. 1 Coríntios 12. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Então, o apóstolo Paulo começa a falar aqui o que ele vai explicar perfeitamente no capítulo 14. Vou ler de novo esse parágrafo. Inteiro não, né? Só que outras variedades de línguas e ainda há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como ele deseja. Então, em Pentecostes, o Espírito se derramou de uma forma. O que o apóstolo Paulo aqui diz é no orar em línguas espirituais, que é um dom. O que é um dom? Não é querer fazer, é ter o dom. Por exemplo, a minha mãe era cabeleireira. Ela tinha dom para cortar cabelo, para fazer escova, para pintar o cabelo. Ela tinha dom para fazer todas essas coisas. Eu cresci vendo. Então eu sabia fazer. Mas eu não conseguia fazer. Porque eu não tinha o dom. Esta é a diferença. A diferença de fazer e ter o dom para fazer é a excelência com que se faz. O dom é uma atribuição do Espírito Santo de Deus. É claro, se é algo que eu desejo muito, a palavra de Deus diz, no capítulo 12, que basta eu pedir. Àqueles que pedirem os dons do Espírito, lhes será dado gratuitamente. Mas eu preciso desejar, não é? Desejar. Ver os outros fazendo e querer fazer igual, por exemplo, é igual o dom de pregar. Eu posso assistir uma pregação, escrever essa pregação, assistir essa pregação, e quando eu for pregar, eu vou copiar. Eu vou fazer exatamente como o que eu vi na TV. Ou o que eu vi na internet, seja lá o que for. Eu vou copiar. É como um papagaio. O papagaio ele não cria as palavras. O papagaio ele ouve
E de tanto ouvir, ele passa a repetir os sons semelhante à voz humana. Então a pessoa, ela faz, mas ela não tem o dom. Se depender dela fazer aquilo, ela não tem a inspiração do Espírito Santo de Deus. É como escrever música, ser compositor. Uma coisa é você ter o dom de cantar, outra coisa é ter o dom de escrever. Às vezes a pessoa, às vezes não, muitas vezes, quem escreve não tem o dom de cantar. E quem canta não tem o dom de escrever. Se você pegar grandes compositores da MPB, você vai perceber que eles não cantam. Da música popular, desses jovens, principalmente de antigamente, você pegar as músicas, Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, sabe, todo esse pessoal que apresentava o programa e cantava, eles não criavam as músicas. Toda a autoria de música era Michael Sullivan e Paulo Massadas. Todas. Já eles cantando, não eram famosos. Até que o Michael Sullivan nem é um mau cantor. Mas não é nada maravilhoso, né? Hoje ele é casado com uma cantora gospel, ele escreve as músicas dela e ele continua fazendo. Então cada um recebe um dom para executar alguma coisa. Por isso, lá nos 5 ministérios apostólicos, o apóstolo Paulo também ensina isso. Um é para mestre, o outro é para cura, o outro é pastor, o outro é apóstolo, o outro é evangelista. Cada um na sua, cada um segundo o seu dom. Então não é porque eu estou na igreja que, obrigatoriamente, eu vá falar em línguas. Ah, mas aqui todo mundo fala. Calma, o apóstolo Paulo vai nos explicar, não vai ser o apóstolo Jeff, não. O apóstolo Paulo vai nos explicar direitinho o que é que acontecia na igreja desde aquele tempo em relação a falar em línguas. Amém? Vocês estão me ouvindo? A gente está no ar ainda? Dá só um ok aqui para eu saber que vocês estão me ouvindo. Tá? Então a gente vai agora entrar no capítulo 14, onde o apóstolo Paulo vai nos dar a aula, praticamente, e depois eu vou só falar em cima da aula que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Corinto. Amém? Então eu vou colocar o texto e vou colocar o áudio para nós acompanharmos. Então vai ficar bem tranquilo para a gente. Deixa só eu abrir aqui. Me dá só um minutinho. Na verdade eu devia ter deixado aberto já, né? Mas não vai demorar não. É só eu abrir aqui a aula. Encontrar. Onde foi que eu pus o Cid Moreira, né? Que é nosso parceiro de aulas. Eu tenho uma pasta chamada aula e eu devo ter posto aqui Coríntios 14. Vamos lá então. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente.
diferentemente do que eu sempre faço, eu vou dar uma paradinha aqui e falando por partes para que eu não me perca. Então, alguns detalhes. O apóstolo Paulo diz aqui: eu gostaria que todos falassem em línguas. Eu gostaria que todos falassem em línguas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nem todos falam em línguas. Não é um problema não falar em línguas. Não significa que você não é batizado no Espírito Santo de Deus se você não fala em línguas ou se você não ora em línguas. E ele também diz: eu gostaria que vocês orassem e falassem em línguas estranhas, porém, gostaria muito mais que vocês falassem da palavra de Deus. Por quê? E aí ele explica. Porque quem ora em línguas não entende o que diz, nem quem está ouvindo. Quem ora em línguas edifica a si mesmo e fala diretamente a Deus. Então ele diz assim: melhor é que você ore, que você profetize, do que fale em línguas, a não ser que exista alguém que as interprete. Aí sim, porque o que não há sentido? Primeiro que Deus não é Deus de confusão. Então não há sentido eu estar com o microfone na mão e eu começar a orar pelo povo, e no meio da oração, ore kaiere, huriere, balabassuri, cantarabalá, para demonstrar poder, para demonstrar, para o pessoal olhar para mim e falar assim: nossa, ele está cheio do Espírito. Calma, que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Não é invenção do apóstolo Jeff. Então, se eu fosse fazer isso com o microfone na mão, ore, balabassuri, ere, balababaias, ia ter que ter alguém do meu lado, segundo a orientação do apóstolo Paulo, que pegasse o microfone e dissesse assim: o Espírito Santo diz através da vida do apóstolo Jeff o seguinte, tarará, 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 tarará. Porque o orar em línguas é uma coisa minha e Deus. Então, por exemplo, você, o apóstolo Jeff está pregando. Aí eu estou na ministração. Você está lá, né, olhando, prestando atenção, se enchendo da palavra e automaticamente se enchendo do Espírito. Quando a gente vai orar no final, o que é isso? É eu pegar toda a unção que acumulou dentro de mim e explodir. Então você que está sentado lá, na hora da oração, você começar a orar, não shurikan tarabalaia, shurikai erebarás, que todo mundo fala porque ouve o outro dizendo, mas dar fluência ao Espírito Santo de Deus, deixar ele fluir, e quando você não perceber, você está falando numa língua que você não entende. E principalmente, você não sabe o que você está dizendo. Este é o grande legal, o grande mover da oração em línguas. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou dizendo, mas é uma conexão direta do meu espírito com o Espírito de Deus. Tudo o que eu gostaria de falar, não sei falar, tudo em línguas eu coloco perfeitamente diante de Deus, sem saber que eu fiz isso. Amém? Isto é o orar em línguas. Agora, eu aprendi da seguinte forma: escuta como eu faço e faça igual, porque é assim que uma criança aprende. A criança aprende a falar água ouvindo você falar água. Então o pai fica água, 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 a criança pega e fala água. Ela não sabe o que é água, mas você ensinou. Então quem me explicou sobre línguas falou assim: você não fala em línguas porque você não quer. Repete o que eu falo. E aí eu comecei a fazer. E aí todo mundo na igreja era shurikan tarabalá, shurikan tarabalaia, orelelelele, balabassurikai, erebara, todo mundo. Porque aprendeu assim. Mas não é assim. O dom de língua, ele existe, mas é um dom, é sério, é lindo, é poderoso. Mas não é algo que eu simplesmente agora vou orar em língua. Não. Não, é como o batismo do Espírito Santo de Deus. É eu estar lá, sabe, irmãos, como é que isso vai rolar? Isso vai rolar assim: eu tô no culto, ou eu tô em oração. Lembra que em uma das aulas, ou um dos cultos, o Espírito Santo falou de Deus que existe o estar e o estar?
Eu posso estar, mas não da mesma forma que o outro irmão? Que o outro pega o celular, coloca lá em cima da estante e vai fazer as coisas ouvindo a palavra, e o outro se fechou no quarto e ele está se enchendo. Né? Então, se eu estou realmente buscando, a palavra diz que buscar e achareis. Deus não lança fora quem o busca. Agora, também não galardoa quem não busca. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu estou no templo, e o templo, né, sou eu, o ambiente que eu estou estou com o celular, a televisão ligada, estou com o fone, me desliguei, estou ligado no Senhor, a palavra está me enchendo, sabe? Está explodindo um monte de coisas dentro de mim. Eu estou dando vazão ao Espírito Santo. Na hora da oração, é óbvio que eu vou ter experiências. É claro que eu vou ter experiência. Agora, também é óbvio e é claro que se eu estiver fazendo de qualquer forma, o Espírito também não vai habitar de qualquer forma, porque ou ele é o principal, ou ele não é nada. Ou o Senhor é número 1 na minha vida, ou ele não vai ser nada. Nada. Não tem essa de um pouquinho, não. Ou ele é, ou ele não é. Quando o Senhor se apresentou a Moisés, como é que ele se apresentou? Moisés perguntou para ele, a que Deus eu apresento? O Senhor falou, diga que é o Deus eu sou. Eu sou. Jesus Cristo, quando veio, o que ele disse? Eu sou a luz da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Deus eu sou. Então ele é. E se você permitir ele ser na tua vida em momentos especiais, você vai ter experiência. Por que as pessoas relatam que no monte elas têm experiências maravilhosas? O problema não é o monte. É que quando ela vai para o monte, ela está disposta a se entregar completamente, a se desligar de tudo. Você pode fazer isso na tua casa. Você pode fazer isso em qualquer lugar que você desejar. Vocês se lembram quando vocês estiveram aqui em casa, a maioria de vocês, e nós fizemos aquele trabalho de meditação? Não meditação zen, né? Mas a meditação no espírito. Os resultados que trouxeram para nós. A Paula sentiu no próprio corpo. A Valéria tinha um diagnóstico da placenta. No dia seguinte tinha mudado. Então, na proporção com que eu buscar, eu vou receber. Amém? Assim é o dom de línguas. Então, vamos lá, ouvir o que o apóstolo Paulo tem mais a dizer. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Vamos parar aqui de novo. Aqui não tem muito o que falar, mas o apóstolo Paulo está dizendo que, vocês já imaginaram, se eu mandar essa carta para vocês, ou se eu vier pregar para vocês em língua, você vai ficar olhando para minha cara e vai ver o que eu vim fazer aqui. Ainda vocês não, né? Então você imagina, eu estou aqui, eu estou... A Paula vai olhar para mim e ela vai falar assim, poxa, meu pai é super espiritual, está orando em línguas, glória a Deus. Aí eu vou pegar a Raquel, que está se convertendo agora, ela vai falar assim, que apóstolo tem hoje? Problema de transmissão? Estou entendendo nada, gente.
Alguém me explica? Pois é. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você já pensou eu pegar a flauta e a hora que eu tocar a flauta, em vez de sair sair o som de bateria? Da flauta. Gente, não estou entendendo nada. Ele disse assim, existem muitos idiomas na Terra, muitos, mas todos são claros. Todos são claros. Todo mundo se entende. Quem fala espanhol entende o espanhol perfeitamente. Agora, na língua espiritual, como é que eu vou falar? Né? Ele está dizendo assim, como é que a língua é do mesmo espírito se eu falo e ninguém entende? De que proveito há se do mesmo espírito vem uma palavra que eu transmito e vocês com o mesmo espírito não conseguem entender? Vamos seguir. Aqui. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar, pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. Bom, de parar aqui um pouquinho. Então, está entendendo o que o apóstolo está dizendo? Você tem o dom de línguas. Amém. Mas não seja menino. Sabe o que é menino? Menino é o Kiko do Chaves. Menino é o Kiko do Chaves, que ele tem um lanche. Aí ele chega para o Chaves e ele fala: eu tenho, não te dou. Ele pega a bola e fala: tem uma bola, eu não te dou. É para mostrar que eu tenho e você não. O apóstolo está falando assim: não, sejam maduros. É preferível 5 palavras que todo mundo entenda do que 10.000 espirituais que o novo convertido vai olhar para mim e vai falar: isso não é para mim. Uma que eu não estou entendendo nada. Outra, não estou me sentindo bem aqui. O apóstolo Paulo disse: vai olhar para vocês, não vão achar que vocês são loucos?
Não vai achar que entrou numa reunião de pessoas desreguladas? Lembra que lá em Pentecostes, lembra que falaram, meu, vocês estão tudo bêbado? Lembra dessa passagem? Acho que foi a Paula que ministrou semana passada. Não tinha ninguém bêbado, mas para quem era estranho, para quem não entendia do mover, eu não quero andar com esse povo aí. Então eu tenho o dom, eu falo em línguas, o apóstolo Paulo falou, eu falo mais do que todos vocês. Andei com Cristo 3 anos. O Espírito de Deus está na minha vida. Se eu quiser só ministrar em línguas, eu ministro, mas vocês vão ser edificados em quê? Em quê? Então, adquirindo o dom de línguas, ainda assim é preferível que você ore de uma forma que a tua própria mente entenda o que você está dizendo. Tentando traduzir tudo que o apóstolo Paulo disse. Ore em espírito, mas ore racionalmente também. Dê liberdade ao espírito, mas seja racional. É claro que aí eu poderia falar algumas coisas aqui, mas não vou falar por respeito, cada um tem a sua fé, a sua forma de agir na sua fé, né? O que gosta de girar, o que gosta de dançar, o que gosta... Fica na liberdade. Mas eu prefiro dar liberdade ao espírito com razão. Com razão. O Espírito Santo de Deus, isso eu aprendi desde menino na fé. Ele não é como num centro de Umbanda, nada contra, né, do Espiritismo, que o cavalo recebe a entidade e ponto final. Ele é o cavalo, ele recebe a entidade, ponto. O Espírito Santo de Deus não é assim. Ele não entra em ninguém simplesmente porque a pessoa está lá. Ela precisa desejar. Ela precisa estar lá desejosa. E aí, então, o Espírito Santo de Deus vem nela. É um proceder, como diz no mundo policial, né, o investigativo, o modus operandi muda. Muda. O Espírito Santo de Deus é extremamente educado, muito gentil, jamais chega chegando. Então esse negócio de que eu saio rodando, porque eu não sei o que eu estou fazendo, isso aí fere um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Dou liberdade ao meu espírito, mas eu tenho que continuar com a minha razão. Amém? Vamos seguir. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Amém. Então, aqui uma determinação e, aliás, uma orientação muito clara do apóstolo. No quesito povo, só fale em língua se houver intérprete, obrigatoriamente. Então, aquilo que eu disse lá no comecinho, se eu estou com o microfone na mão, passo o microfone. E o mesmo que tem, o outro que tem interpretação, vai pegar e dizer, olha, o apóstolo Jeff, o Espírito diz através do apóstolo Jeff, é isso, 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 isso. Caso não haja um irmão
com o dom de interpretação de línguas, o apóstolo Paulo disse, então, fecha a boca. Então não fale. Fale somente para você. Ou seja, na tua oração, que não seja pelo irmão, que não seja do altar, você com você, ore em línguas. Mas para orar pelos outros, com o microfone na mão, gravando um áudio, fazendo a palavra da tarde, a oração da manhã, a oração da virada, o culto do dia, orar em línguas é só para quem está recebendo. Até porque é impossível, né? Por exemplo, aqui, quem é que vai interpretar a minha oração em línguas? Não dá. Só se eu falar em língua aqui, alguém aí digitar. Para que haja o quê? Ordem e decência na organização do culto. Então, obrigatoriamente, se vai ser falado em línguas, outra coisa importante, vou só completar. Se vai falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Caso contrário, cale-se. Mas o apóstolo Paulo, presta atenção. O apóstolo Paulo diz assim, se existir alguém que fale em línguas, ou se existir alguém com o dom de falar em línguas, se não é uma obrigatoriedade. Não é um dom que todos têm. Quem buscar terá, tenho certeza. Quem buscar. Não é começar a falar e começar a gritar, porque é para você. O irmão não precisa saber que eu estou orando em línguas. É para mim só. A interpretação é minha. Então, quando houver alguém que ore em línguas, é essa a condição. Quando houver, porque não é uma obrigatoriedade. Eu fui batizado no Espírito, comecei a falar em línguas. Amém, pode ser. Mas também pode não ser. Uma coisa não está diretamente ligada à outra de forma nenhuma. Vamos fazer aqui uma aula sobre batismo no Espírito Santo. Mas criar uma ligação direta entre batismo do Espírito Santo e orar em línguas, aí é tentar levar para o dia de Pentecostes uma situação completamente diferente. Se fosse a oração de Pentecostes, irmãos, então imagina assim, eu vou sair daqui, eu vou pregar lá na América, eu vou pregar nos Estados Unidos. E eu não vou pregar para brasileiro, eu vou pregar para americano. Só que quando eu falar no meu idioma, eles vão entender. Esta é a língua de Pentecostes. Esta língua do apóstolo Paulo é a língua da nossa oração, língua dos anjos. Tá dando para entender? Espero que sim. Vamos prosseguir. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falem línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Amém? Então, eu acho que ficou extremamente claro. Né? Não há nenhum tipo de proibição, de forma alguma. Existe só a consciência de quem está fazendo. Amém?
Existe a consciência, existe a vaidade, existe aqueles que todo, sabe, copiou o outro e acha que está falando em língua, porque é um quesito emocional, né? Ele acredita tanto naquilo que ele acha que é e acaba não dando vazão para viver o que realmente é, porque falar em línguas não é definitivamente copiar o que o irmão está falando. Isso você pode acreditar no que o apóstolo está te dizendo. Então não é proibido ninguém falar em línguas, ninguém. Mas como um mandamento, o apóstolo Paulo diz, como um mandamento de Deus, essas instruções do capítulo 14 precisam ser colocadas em prática. Controla o teu dom, diz o Senhor. Não é porque você tem o dom que você tem que sair por aí. Né? Você imagina, eu tenho o dom de pregar. Então ninguém prega, só eu. Ah, eu tenho o dom da palavra. Amém? Eu também tenho o dom da palavra, eu também tenho o dom de ser mestre, eu sou apóstolo. Eu estou aqui agora, não estou pregando, estou ensinando, estou dando aula. Eu tenho que formar pessoas. Tenho que ensinar pessoas a buscar os dons, ensinar que pedir não é simplesmente falar Senhor me dá, é desejar que o reino de Deus é conquistado por esforço. Amém? Se você pedir desejosamente, hoje mesmo você pode falar em línguas. Se você se encher, lembra do incensário? Se até lá no céu é assim que a gente leu no livro de Apocalipse, o incensário enche, o anjo derrama sobre a terra, e aí trovão, terremoto, um monte de coisa, você é a mesma coisa. Você vai se enchendo como um dínamo, você vai enchendo de energia, por isso que a gente deixa a oração para o final. Porque senão a gente começava o culto orando, e terminava o culto falando tchau. Mas a palavra, ela serve para quê? Para me causando muitas explosões de sentimentos e sensações dentro de mim, e o mover do espírito aí me dá vontade de rir, me dá vontade de chorar, e eu vou prendendo aquilo, eu vou ficando como uma panela de pressão. Chega na hora da oração, agora eu vou pôr tudo para fora. Agora eu vou falar com Deus. E aí, meu irmão, aí você está na presença de Deus, você está num mover, você está num poder do Senhor, que aí vão olhar para você e falar assim, você estava falando aí de um negócio esquisito, eu nem percebi. Nem percebi, porque eu estava em comunhão com Deus. Mas definitivamente, Suricantarabalaias, Suridicantarabanaias, não. Isso é emocional. Você sabe o que acontece comigo até hoje? Eu vou te contar. Até hoje, quando você está pregando, você está orando, e você é um ser humano, você é carne. Né? Você pode estar no maior mover, você pode estar na maior unção. Chega um momento da oração, vai que te dá um branco. Quando te dá um branco, o que você faz? Você joga um sutecanta na balaia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, cura. Aí, o que vem na sequência? Deu branco. Ele caiere, huri, ele barás. Serve como um elo. Mas é um vício. Não quis dizer nada. Eu só liguei para não ficar o espaço vazio. Liguei, conectei de novo o que eu ia falar e mandei bala. Normalmente, estou dizendo eu. Eu, e até porque sou muito crítico e analítico, eu vejo muitas pessoas pregando dessa forma. Automaticamente ele vai e ele solta o Hurricane Tarabalaias. E não é isso, né? E é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso, do que simplesmente uma frase feita onde as pessoas falam tudo igual. Não é bem assim. É mais profundo, é mais bonito, é mais poderoso, é mais tudo. É espírito, irmão. É o Espírito Santo de Deus. Então quem tem o dom, use com discernimento, com ordem e decência. Quem não tem e deseja ter, glória a Deus, busque. Mas se você não fala em línguas, vai fazer o mesmo efeito na tua vida se você não sabe cantar. Se você quer cantar, é um dom também, busca. É o mesmo, vai te fazer a mesma falta de você não saber tocar bateria. É um dom. Não te faz mais santo do que ninguém. Não te faz melhor do que ninguém. E não te faz pior do que ninguém. Não é coisa de crente novo, não é coisa de crente antigo.
É espírito. É espiritual. Isso pode acontecer no primeiro dia que você chegar na igreja. Pode acontecer todos os dias. Pode acontecer no teu último dia de igreja. Pode acontecer na tua casa. Depende da intensidade com a qual você está buscando a Deus e você está se enchendo. O apóstolo Paulo deixou muito claro: todos os dons vêm do mesmo Espírito. Só que existem algumas pessoas, por exemplo, você já viu alguém que entrou na igreja e ela não sabia cantar e hoje canta bem para chuchu? Buscou. Ela não só queria, ela buscou. Quantas crianças só de estarem na igreja aprendem a tocar vários instrumentos musicais? Buscou. Crianças, né? Pregar. Vocês assistem todos os dias os bispos pregando. Vê a Silmara, vê a Paula amanhã, viu o do ontem, me vê sempre, todo dia eu estou aqui com a cara no ar, vê a Bispa Adriana, vê as pastoras, vê elas lá no começo. Pergunta se foi fácil. Hoje vocês veem elas pregando, vocês ficam, nossa, que dom, que maravilha, que lindas, meu Deus, que mulheres, nossa, como o Bispo Eduardo prega bonito, que... Hoje, depois de muito buscar, depois de muito me ouvir falar, tá dando para entender? Agora, quando a gente vê pronto, a gente fala, ai que lindo, mas lá no começo, foi uma busca. Foi uma busca. Existem coisas que são dom. Dom é dom, irmão. Dom, o cara deu o microfone na tua mão, você vai e prega como se... Olha, eu me lembro do meu primeiro programa de TV. Primeiro programa de TV. Eu nem sabia que eu ia fazer, eu era pastor. Para variar, um dos bispos tinha faltado. O meu bispo ligou para mim e falou assim, está ocupado? Eu falei, não. Ele falou, então vamos fazer o programa comigo. Eu falei, que programa? Ele falou, da TV. Eu pensei, meu Deus. Mas não podia falar não? Não podia falar não. Eu fui. Aí cheguei, vai, passa a maquiagem, tudo, e aquele estúdio e as câmeras. Eu falei, Jesus, onde é que eu tô? Que bagulho mais legal é esse? Aí começou o cara a falar lá, e daqui a pouco no ar, não sei o quê. E aí a câmera no bispo, né? Porque eu estava ali como auxiliar. E ele falando, e eu, meu Deus do céu, eu quero fazer, cadê? Não chega a minha hora? A hora que a câmera veio em mim e falou, bispo, o pastor é com você agora, meu Deus do céu, eu estava em casa, mas era o meu dom. Eu nasci para isso. Eu trabalho com comunicação verbal desde a minha primeira profissão. Sabe, de professor a palestrante, a pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, como aspirante eu já pregava. Então são histórias de vidas diferentes. É dom de cada um. É dom de cada um. Agora, qualquer um pode ser, desde que busque, pede a Deus e busca. Aí você vai pregar tanto quanto a Bispa Paula, vai pregar tanto quanto a Adriana, vai pregar tanto quanto a Bispa Silmara. É só buscar, é só desejar. Nossa, como ora lindo! Busca oração, ora todo dia. Você nem vai perceber o quanto você vai melhorando, porque você vai buscando, agradando a Deus, e amém. Eu também, e a gente já está muito avançado aqui, era para ser 40 minutos, eu já fiz 1 hora. Mas espero ter ajudado vocês todos, vocês que andam comigo na NPV, você que é meu irmão de ministérios e que deram a honra de estar aqui, você que é membro de outra igreja, glória a Deus pela tua vida, obrigado pela tua audiência. E, por favor, não se sinta ofendido comigo. Não é? Quando a gente vai dar aula, a gente dá aula segundo aquilo que nós entendemos. Esse é o meu entendimento. Qualquer pessoa pode ter o seu próprio entendimento. Então, por favor, não fique triste com o apóstolo, com aquilo que eu disse. Cada pessoa interpreta de uma forma, e a nossa forma de interpretar é assim, nós somos uma igreja apostólica. Respeitamos e amamos os pentecostais, os neopentecostais. A gente só não se dá muito bem com essa tal da teologia da prosperidade, mas é cada um. Cada um. Dentro da sua casa, cada um educa seus filhos da melhor forma possível. Aqui nós pensamos dessa forma. Amém? Acima de todos os nossos pensamentos está o nosso respeito, a nossa educação e o nosso amor por cada um de vocês. Então, muito obrigado por estar comigo até esta hora. São 9 horas em ponto, daqui a pouquinho, 9h30. 9h30 a gente entra
com o programa NPV no Ar, que tem sido uma grande bênção. Amém? Então, não teve nenhuma pergunta aqui, acho que deu para satisfazer aqueles que estiveram comigo. Então, até daqui a pouquinho. Amo vocês em Jesus. Beijo. Tchau.